Agora sim, boa tarde a todos aí, muito obrigado pela presença. Meu nome é Ricardo Sena, eu sou responsável aqui na Ingram pelo programa de parceiros que desenvolvem soluções de negócio, o programa ASV, que a gente vai apresentar para vocês. Então a ideia aqui é a gente compartilhar algumas experiências, um pouco dessa nossa proposta de atuação. E a qualquer momento aí que vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para usar o microfone ou então o texto aqui do lado do Skype, para a gente poder interagir bastante. A ideia aqui é a gente mostrar um pouco para vocês como que a gente pretende executar um programa de relacionamento com novas opções de negócio na nuvem, né, usando a cloud da Microsoft, o Azure, e trazendo um valor mais agregado aí para as nossas ofertas cloud, tá? Então, desde já agradeço aí toda a disponibilidade de vocês. Ao longo aí do qual provavelmente novas pessoas vão se conectar, então a gente vai interagindo aí bastante com todos, ok? Bom, antes da gente iniciar o conceito, né, desse programa, eu trouxe alguns slides rápidos aqui só para a gente poder traduzir um pouco mais o que seria, o que é essa sigla ASV, ISV, né, que é uma nomenclatura muito usada lá fora, né, e até porque a nossa audiência é mais mesclada, então eu achei importante a gente poder trazer essa informação. Essa sigla, né, essa nomenclatura ASV, que em inglês seria Independent Software Vendor, é uma nomenclatura para denominar, e principalmente lá nos Estados Unidos, em outros mercados, no Brasil não é tão popular, mas é uma nomenclatura para denominar ou identificar indivíduos ou empresas que constroem softwares, aplicações, que desenvolvem essas soluções para empresas ou consumidores. Então, geralmente alguém que notou alguma demanda, alguma dificuldade de mercado, alguma oportunidade e criou o seu software, sua aplicação, criou uma solução para resolver aquela demanda. Às vezes a demanda dos próprios parceiros mesmos ASVs, né, dos próprios desenvolvedores, mas geralmente de seus clientes. Então essas realizações, essas soluções criadas, muitas vezes vêm em formas de aplicativos, como a gente conhece, a gente utiliza no dia a dia, como o iFood, que é um delivery de restaurantes, um Spotify, que a gente conhece aí muito para música via streaming, ou o Waze, por exemplo, para nos ajudar no trânsito. E só complementando aqui, eu vi que o Alexandre não consegue nos ouvir. Os demais estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Alexandre, talvez o seu fone de ouvido você tenha que selecionar aí no menu do Skype, tem um menu de configurações, geralmente no canto direito, tá? E aí pode ser que ajuste aí. De qualquer forma, a gente está gravando essa sessão também, mas eu espero que você consiga aí nos ouvir. Então, só concluindo, né? Então, algumas dessas soluções dos parceiros, elas são exemplificados ou são entregues no mercado como aplicativos, né? Ou conceitos. Então, a gente pode ver soluções que têm o conceito de Big Data, muitas vezes de marketing digital, de ensino à distância e marketing no geral, ou outras soluções, RH, CRM, né, para relacionamento, gestão de vendas, gestão de clientes. Deixa eu só comentar aqui com o Alexandre, que acho que não está ouvindo a gente. Vamos lá. E aí, dessa forma, essas soluções, esses aplicativos ou softwares, eles vêm para resolver, para atender essas determinadas demandas de negócio. Mas pensando no mercado corporativo, numa abrangência maior, falando de empresas, no mercado em geral, nós notamos que isso também acontece, essa movimentação acontece. E esses desenvolvedores, essas empresas que levam esses softwares, têm diversos níveis de maturidade, têm diferentes perfis.
Então, muitas vezes são empresas que estão ainda num conceito inicial, no desenho de uma solução, numa aplicação, ou já construindo, ou até já com o modelo comercial pronto, já lançado. E dessa forma a gente tem startups, a gente tem empresas formadas por pessoas que saíram do mercado e criaram essas desenvolvedoras, ou que começaram já a atuar na nuvem e resolveram encontrar um caminho para fazer esse tipo de trabalho, né? Então são diferentes níveis de maturidade que a gente encontra. Há algum tempo a Microsoft, inclusive, ela até tinha um programa para capacitação, para incentivar esses ASVs, esses desenvolvedores, isso através de um programa que ela chamava de BeSpark, onde ela dava créditos de Azure, né? Mas o ponto principal geralmente esses desenvolvedores, eles ficavam à mercê, assim, um pouco de lado, olhando pela visão dos fabricantes, muito por conta de uma ação até um pouco desconexa, né? Não tinha um plano de negócios para atuar com eles. E de uns anos para cá, vários fabricantes como Microsoft, Amazon, Google, IBM, Oracle, tantos outros, começaram a olhar mais para esse público, mais para esses desenvolvedores, porque eu imagino que vocês também tenham problemas semelhantes ou situações semelhantes, onde clientes nossos hoje já não enxergam o Azure ou o Office ou mesmo nuvens da Amazon, Google, como algo assim diferencial, né? Como algo disruptivo. Então, falar hoje de infraestrutura pura e simplesmente já não tem o mesmo impacto que tinha alguns anos atrás. E muitos clientes têm demandado já, têm solicitado coisas novas. E eu imagino que nesse nosso ecossistema de parceiros a gente também tem esse problema. Porque muitas vezes a gente tem aquelas situações onde o cliente pede algo novo e a gente não sabe muito bem o que poder levar de diferente. E também customizar aplicativos ou soluções já prontas nos tiram muito do nosso DNA, né? Geralmente quem trabalha ali na venda, no comércio, não vai ter muito tempo para fazer esse tipo de trabalho. Então, a nossa intenção é identificar esses ASVs, identificar esses parceiros que tenham essas soluções e que possam agregar valor àquilo que a gente já oferece. Eles não são concorrentes, porque esses ASVs não vendem softwares que não sejam deles, né? Eles não vendem Windows, não vendem Office, não vendem Azure, eles vendem somente as suas próprias soluções que eles construíram. Então a gente consegue aí ter uma possibilidade de levar algo novo para a nossa linha de clientes, né? Algo que os clientes já pedem hoje. E dessa forma a gente está tentando buscar esses ASVs, esses desenvolvedores que tenham soluções já prontas, que já atuem no mercado. Justamente até para a gente poder ter um nível de maturidade maior quando a gente fala com o nosso cliente. Imagine vocês que também eu entendo que há um certo receio de se levar uma empresa num cliente que a gente batalhou tanto, que a gente trabalha tanto para manter, levar uma empresa que de repente a gente não conhece, que a gente não sabe muito bem a estrutura, como que eles trabalham, e se de repente uma solução de um ASV não funciona bem, quem que arca com esse prejuízo? Quem que vai se responsabilizar por isso? A ideia desse nosso programa é justamente fazer com que a Ingram faça essa chancela, faça esse gerenciamento, essa gestão, mas que possa dar a segurança necessária para que todos os nossos parceiros possam levar essas soluções de ASVs para o mercado. E aí, só para complementar essa parte de entrada, ou identificação de um parceiro ASV por parte da Ingram, tem mais um slide só para falar disso, a gente encontra uma forma de tentar conquistá-los, porque também esses ASVs muitas vezes estão na Amazon, estão em outras plataformas, né, outros fabricantes, e
E a gente tem aí uma dificuldade, um desafio de, primeiro, trazê-lo para o Azure, trazer esse parceiro, essa desenvolvedora, né, esse ASV, para que ele possa gerar consumo no Azure com a Microsoft e depois disso encontrar alguma forma de fazer com que ele ganhe escala. Esse é o nosso conceito do programa. Então muitos até perguntam, poxa, mas como que a Ingram ganha? Onde que ela leva vantagem aí? Justamente nisso. O nosso compromisso com a Microsoft é fomentar o consumo do Azure, né? Ou Azure, né? Como vocês preferirem chamar. Então, fomentando o consumo do Azure, a gente começa a dar relevância nesse ecossistema para a Microsoft também investir. E aí, nesse mapeamento dos ASVs, a gente encontra vários cenários, como eu falei. Tem os ASVs que estão no modelo on-premises, com a infraestrutura instalada dentro das suas casas, ou num data center, numa Equinix, numa local web, ou em outra nuvem, mas eles têm um desafio, alguns pontos de desafios em comum. O primeiro deles é a redução de custo, isso sempre, não só deles, nosso, de todos nós, acho que é o mesmo desafio, né? Mas o que acontece? Eles têm geralmente uma receita muito curta e eles usam muito isso para desenvolvimento, para testes. E aí eles não conseguem usar essa verba para, por exemplo, fazer campanhas de marketing, para se tornarem mais conhecidos. Outro ponto é um braço comercial. Muitas vezes eles também não têm vendedores, um time de vendas que possa cobrir um campo, ou uma área, um território, ou verticais, indústrias que eles atendam. Então, nisso existe um ponto em comum a todos eles. Geralmente eles não têm uma força de vendas suficientemente forte. E o desafio de construir as aplicações. Eles constroem as aplicações, eles têm que trabalhar o marketing, trabalhar a verba, vender, e tudo isso é um pouco mais complicado, porque imagine um mesmo parceiro, uma mesma pessoa, um grupo de pessoas tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo. É complicado. Então, quando a gente fala para eles que mover para a nuvem é um caminho, realmente, de fato é. Isso pode ajudá-los muito bem para replicar, para reduzir custos, para ganhar escala. E até para facilitar a construção e desenvolvimento das suas soluções. Só que aí pinta outro desafio para eles. Em qual nuvem que eles vão subir? Como eu falei, tem Google, IBM, Oracle, Amazon, Microsoft. Quando escolher a melhor? Como o nosso trabalho é muito focado em Microsoft, a Ingram vai fazer esse trabalho com os ASVs, falando, olha, o Azure da Microsoft é a plataforma principal, a que tem melhor capilaridade, melhores possibilidades de investimento e que já tem uma rede de parceiros que já trabalha com o Azure. E aí nisso a gente consegue trazer esse universo de parceiros aí para esse mundo. E aí onde a gente entra com a nossa proposta de valor, as nossas possibilidades aí de escala. Esse programa foi desenvolvido com essa ideia, encontrar soluções que sejam atrativas o suficiente também para a gente vender no nosso mercado. Imagine que eu vou ter parceiros de agronegócio, por exemplo, que não tem talvez muito vínculo com o que eu faço no meu dia a dia. Talvez um parceiro de agronegócio eu não consigo ganhar uma capilaridade imensa no mercado que a gente atua, mas eu posso ajudá-lo a conquistar mais clientes. Uma solução, por exemplo, de gestão de documentos, de análise de assinatura, por exemplo, já é muito mais vantajoso. Eu posso vender para escritórios de advocacia, porque vai usar o Office 365 por trás. Eu posso vender para tribunais de justiça, por exemplo, prefeituras. Uma solução de RH eu posso vender no varejista e assim por diante. Então, esse conceito do programa ASV da Ingram é justamente encontrar essas ofertas que sejam mais atrativas, mais vantajosas, agregar valor ao que a gente já oferece, ao que a gente já vende hoje, porque, por exemplo, eu vendo, sei lá, eu sou uma revenda, eu sou um parceiro da Ingram, da Microsoft, eu vendo Office 365, eu vendo Azure, eu vendo servidores, vendo hardware,
Então eu consigo agregar a essas ofertas que eu já vendo, a isso que eu já faço hoje, uma solução de um ASV e eu vender algo mais completo, poder chegar com um discurso muito mais abrangente, muito mais valoroso. E isso realmente é um fato. A gente escuta muito de revendas de parceiros nossos, que realmente assim, clientes já têm reclamado. Clientes já têm falado, poxa, eu queria algo novo, eu precisava ouvir alguma coisa nova. E se a gente não levar isso, outros vão levar, sejam outros fabricantes, outros distribuidores, outras revendas. E a gente sabe o quão é competitivo esse mercado hoje, o quanto tem sido competitivo. E aí é um ponto onde a gente quer atuar muito forte com esse programa. Então, para entrar um pouco mais no detalhe do programa, compartilhando com vocês, quem são esses parceiros ASVs que a gente tenta encontrar? Qual é o perfil? Parceiros, como eu falei, que desenvolvem softwares ou soluções para atender desafios de negócio, seja em grandes pilares de mercado ou várias verticais, indústrias diferentes. Às vezes a solução de um ASV atende saúde, educação, setor público, ela não é rotulada para um mercado só. Isso acontece bastante. Eles já hospedam essas soluções na nuvem ou têm interesse de migrar para a nuvem. Esse é o perfil de parceiro que a gente traz, porque é um cara já acostumado a vender no modelo de assinatura, que comercializam, né, que já tem, como eu falei, um modelo de assinatura, já tem um modelo sólido de venda constituído, já tem isso fechado. Não são empresas que estão começando hoje, então empresas que já têm alguma solidez, porque também a gente não vai levar para o mercado com a nossa chancela, com o nosso nome, nos nossos clientes, parceiros que tenham, sei lá, aberto uma empresa ontem, tem uma solução e a gente não sabe se daqui a 6 meses vai fechar. Isso acontece bastante também, né? E como comentamos no outro slide, né, parceiros que precisam de apoio comercial e técnico para realizar esses negócios, mas sobretudo que esses parceiros tenham o seu consumo cloud vinculado à Ingram. É uma forma da gente fidelizar esse parceiro também. Algumas reclamações, alguns pontos de preocupação que a gente já ouviu de revendas ou de outros parceiros foi o seguinte: se eu levar um ASV que a Ingram recrutou e esse parceiro ASV realmente, de repente resolver ir para a Amazon ou ir para um outro distribuidor, não é um risco de eu perder o meu cliente porque ele está lá? Então a gente cria um contrato, um modelo de contrato que tenta resguardar da melhor maneira possível esse relacionamento, porque como eu falei, esse ASV ele não vai vender as licenças que você vende hoje. E aí ele tem que ter esse vínculo contratual e vínculo de consumo de nuvem com a Ingram. Então, se ele for trabalhar com outro distribuidor, com outro concorrente, por exemplo, esse outro concorrente talvez não vai querer gerar leads ou clientes para alguém que está gerando consumo com a Ingram. E aí, dessa forma, a gente tenta fidelizá-los aqui da melhor forma. Okay? Até aqui tudo bem, pessoal? Está muito rápido? Alguma dúvida? Fiquem à vontade aí para digitar, tá? Vamos lá. Aos poucos eu vou lendo também os comentários aqui e vou respondendo. Ótimo. E aí, pessoal, então assim, para ser interessante e atrativo para esses ASVs, a gente leva essa proposta de 2 pilares de atuação para os ASVs. E aí onde a gente entra aqui na sinergia de trabalho com vocês. Primeiro, a nossa força de vendas. Então, os nossos times comerciais que atuam em algumas contas foco. Né? A Ingram é um distribuidor, a Ingram trabalha com canais. Então, só que a gente tem um grupo de algumas contas que a Ingram atua mais proximamente, que ela atua em conjunto com parceiros. E essa força de vendas, esse enlace de uma forma positiva, cria um relacionamento da Ingram também com esses canais e clientes. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, ter um determinado grupo de contas, isso separado por indústria, por verticais, onde a gente consegue ter um relacionamento e o cliente para nos ouvir. E aí a gente também vai plugar esses ASVs para que eles possam chegar ali através de uma revenda, através de um gerente de contas nosso para vender suas soluções.
tá? O segundo pilar, que é onde a gente realmente tem a sinergia com vocês, e é o diferencial da Ingram, é pelo fato justamente da Ingram ser o maior distribuidor de software e hardware do mundo. Então, às vezes, até uma revenda que fala assim, poxa, mas eu vendo hardware, não tem nada a ver comigo isso tudo que você está falando, Ricardo. Pelo contrário, a gente tem sim. Hoje a gente tem até casos de revendas de hardware que conseguem embarcar uma solução ASV em conjunto e entregam para o cliente uma experiência completa. Um exemplo simples é um fabricante daquelas máquinas de folha de ponto, né, onde você usa a sua digital, a biometria, e aquilo já está integrado a um software que faz a gestão de horário, de folha de ponto e integra-se com a folha de pagamento do RH. Então, automatiza ali um processo, você resolve muitos problemas, né? Então, são vários cenários onde a gente, às vezes, tem uma tendência a imaginar algo tão complexo, tão profundo como são, por exemplo, até as demos da Microsoft, mostrando cenários lá que às vezes parecem irreais ou surreais, de inteligência artificial, serviços cognitivos, né? Que parece muito fora da nossa realidade, muito fora do nosso dia a dia. Só que a gente consegue ver que dá para usar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, você consegue hoje automatizar alguns processos com um chatbot no Facebook. Você consegue agilizar o trabalho de um call center ou de um serviço de suporte técnico com um chatbot ali customizado. Ou, muitas vezes, como eu falei, reduzir o turnover ou rotação de contratação de funcionários de uma empresa usando análise preditiva, usando inteligência artificial para analisar perfis de currículos e saber se, por exemplo, aquele profissional tem uma tendência a deixar essa empresa a curto prazo. Isso, por exemplo, representa uma economia gigantesca para varejistas. Então, existem parceiros que desenvolvem esses tipos de soluções e vocês veem que aqui em nenhum momento eu falei de Azure, eu falei de Office, não falei de Windows Server, SQL, não usei rótulo nenhum, só falei de conceito, né? E assim, dessa forma que esses ASVs trabalham. Então, imagine, vocês que têm uma gama já de clientes, que vocês são referências de licenciamento de software, de trabalho já com esses clientes, levando soluções desses tipos a clientes de vocês, isso fideliza mais ainda o cliente a vocês, porque você, assim, perdoe o meu exemplo aqui que eu vou comentar, mas tem cliente que enxerga mesmo, às vezes nós até, como tiradores de pedidos. E isso chega a ser assim, impactante para nós, né? Porque a gente trabalha muito para fidelizar um cliente e ter essa visão do cliente é triste, né? Então a gente tem que ser alguém que possa levar e possa ser de fato o agente de transformação digital, que é aquele conceito muito bonito que todo mundo fala, né? Ah, vamos ajudar o cliente na jornada na nuvem. Mas no papel, no dia a dia, eu não tenho uma Boeing lá como a Microsoft usa de exemplo. Tem a padaria ali do Zé da Esquina, o mercadinho ali do bairro, ou então uma empresa já maior, mas que tem problemas graves no dia a dia, né? Às vezes está under license, né? Não tem licenciamento e tal. Então nesses casos reais, a gente já consegue atuar muito forte com ASVs. E aí, para o ASV, esses dois canais, força de vendas da Ingram e as revendas, são canais onde eles têm muito interesse em participar e por isso eles tentam se fidelizar a alguém. E aí, só para dar um exemplo para vocês, na nossa força de vendas, como eu falei, temos hoje 40 gerentes de conta, temos 15 arquitetos de soluções na Ingram para apoiar essas 6 verticais que a gente atua com esse foco maior. Então, setor público, saúde, telco, varejo, educação e finanças são focos onde a Ingram atua muito forte. Então, soluções de parceiros que tenham esse tipo de foco vão ter também esse apoio, né? As revendas vão ter esse apoio. Agora, o que brilha os olhos mesmo do ASV e que a gente considera como um caso de
de sucesso, algo que pode ser o nosso diferencial principal, é realmente esse nosso ecossistema de parceiros, né? As revendas, os revendedores da Ingram. Hoje a Ingram, por ser o maior distribuidor do mundo, como eu comentei, e maior do Brasil, consequentemente, hoje a Ingram tem mais de 10 mil revendas cadastradas, né? Dessas 10 mil, a gente fez um levantamento rápido que tem algo em torno de 1.300, 1.400, já quase chegando a 1.500, que já venderam algo na nuvem em algum momento da vida. Então essas revendas já venderam um Azure, já venderam um Office 365, já venderam algum tipo de backup online. Algo na nuvem já foi vendido por essas revendas. Então, para elas, não é algo bizarro, diferente, fora da curva, falar sobre soluções na nuvem, que são justamente o que os ASVs fazem. Então, a curva de aprendizado é muito mais simples. Claro que a gente não vai saber no detalhe o que é uma solução de ensino à distância de um parceiro que trabalha com vídeos, qual é o protocolo que ele usa, como que ele faz e tal. Esse nível de detalhe a gente não vai saber, né? Mas o que é importante aqui é a gente conseguir identificar esse tipo de oportunidades para plugar o ASV. E também, eu vou falar depois, como que a revenda é recompensada por isso. Que também não adianta a gente só falar, olha, legal, vamos fazer. Mas se não tiver uma recompensação, também não adianta. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso também nos próximos slides, tá? Movendo aqui então, o que acontece? Esse diferencial também se estende no operacional aqui interno. A gente tem um time dedicado, tem uma pessoa que vai fazer somente a gestão e controle de oportunidades que forem geradas com revendas, com os ASVs, não para ser um cobrador, não para alguém que vai ficar lá ligando semana a semana e falar, fulano, por que você não fechou? O que acontece? Você se comprometeu? Não é isso. Mas alguém que possa ajudar a automatizar processos, a operacionalizar. Imagine que algum de vocês indique um cliente para um ASV. Ele está atolado em um monte de coisa, ele não deu a devida atenção. Essa pessoa que vai fazer a gestão de pipeline, que é da Ingram, vai conectar os dois lados e falar, ô ASV, vamos correr aqui, a gente tem uma venda para fazer. Ou do outro lado, revenda, poxa, me ajuda, o cara lá não atende mais o telefone, vamos tracionar isso aí para não deixar morrer. E é esse mecanismo que a gente propõe nesse modelo aí de estrutura dedicada, na qual a gente tem o trabalho que eu faço, que é, aí tem mais um slide com siglas, desculpem, né, mas é inevitável nesse mundo Microsoft. Então, tem um trabalho que eu faço de identificação desses ASVs, qualificação, conhecer quem são, quais são as ofertas, como que eles trabalham, com quem eles falam, quanto custa, para quem que eles vendem, que às vezes não é o cara de TI que é a audiência dele, é alguém de marketing, alguém de RH, e aí são eles que fecham a conta. Então é conhecer o ASV, né, no detalhe, e aí tem essa pessoa que eu falei que vai fazer a gestão das vendas, das oportunidades, e um time técnico, tanto para ajudar o ASV quando ele tem que migrar para o Azure, para cá com a Ingram, quando também quando acontecer de algum cliente aí tiver uma dificuldade, um problema, precisar de orientação, esse time aqui nosso vai orientá-los também. Fora esse time dedicado, existe toda a estrutura da Ingram que serve como apoio para a gente. Então, os nossos gerentes de contas, a área de marketing, consultoria, operações, jurídico, RH, né, todas essas áreas aí que nos apoiam para a gente poder ter esse programa rodando aí 100%. E aí, só para dividir com vocês também, como eu falei, né, tem esse apoio técnico, né, nosso time de especialistas ajuda o parceiro na transição da solução dele para o Azure, se ela tiver online, se ela tiver offline, se tiver na Amazon, onde quer que esteja, a gente vai apoiar essa movimentação. Para dedicar tudo isso, e para que seja um parceiro que dê segurança para as nossas revendas, a gente faz um formato de identificação, né? Então a gente qualifica esses ASVs, a gente faz um checklist, entende todos esses detalhes, a gente dimensiona quanto que ele consome, como que ele vai gerar consumo para a gente no Azure, a gente segmenta, classifica ele dentro de algumas verticais ou dentro de alguma forma de atuação
para que ele possa receber o devido apoio, né? A gente sabe, tem alguns parceiros que às vezes não vão consumir muita coisa, então também não dá para a gente dedicar tanto apoio. Só que ele precisa de ajuda, ele não pode ficar de lado. Então a gente vai ter essa forma de segmentá-los aqui. Assim como com as revendas, a gente vai tentar identificar quais são o público de cada uma, né? Imagina que a gente recrute um ASV que fala de marketing digital para, para a área de, sei lá, para agronegócio, né? De novo. A gente vai tentar encontrar revendas que falem sobre isso, que vendam para esse tipo de cliente, para ter o público adequado, né? Feito esse programa de entrada, a gente cria essas estratégias com os ASVs, então mapeando contas, mapeando revendas, criando eventos, onde as revendas também possam participar, e é tudo isso que a gente vai começar a gerar aqui, né? Então, assim, só para dividir, já caminhando aqui para a nossa reta final, tenho 2 slides só a mais, como que a gente imagina esse fluxo? A oportunidade ela é identificada, seja pelo nosso gerente de conta, seja por nosso parceiro, nossa revenda. Alguém vai falar, poxa, olha, tem uma oportunidade aqui no... Vou chutar um exemplo, tá? Qualquer um aqui. Tem essa rede de fast foods que ela tem um desafio aqui de, poxa, abrir uma loja nova. Ou uma rede de supermercados precisa abrir uma loja nova, mas não sabe muito bem como fazer esse estudo, tal. Eles têm dificuldades para isso, pagam uma nota violenta para uma agência fazer esse trabalho para eles. E aí, de repente, a gente sabe que tem um ASV que tem uma solução para fazer esse trabalho de mercado, com Big Data, com informações públicas, e a gente identifica uma oportunidade. Identificada essa oportunidade, a gente faz o engajamento com o ASV. Isso é feito junto com a Ingram também. Então, a gente vai disponibilizar um canal para que vocês possam comentar com a gente. E não é aquela coisa de, mapeie a sua oportunidade no seu cliente para mim, eu vou te cobrar o resto da vida agora para você trazer esse número, ou vou colocar agora um monte de gente lá para trabalhar. Não, não é isso. A ideia é trabalhar em conjunto. Então, se a revenda não estiver confortável, a gente vai, para tudo e entende a melhor forma de atuar, né, para que vocês realmente tenham um ponto de apoio aqui dentro da Ingram. Feita essa identificação, o engajamento, o gerente de conta ou a revenda começa a evoluir essa oportunidade junto com a ASV e com o nosso Inside Sale, com a nossa pessoa aqui comercial, onde a gente vai chegar eventualmente num ponto para concretizar uma venda. Concretizada essa venda, feito esse ponto, né, vendeu, deu certo, o cliente gostou, quis fechar, beleza. Então negociaram lá os valores, está tudo certo. A revenda ou o gerente de conta, eles são recompensados. E aí a gente está trabalhando com o nosso jurídico, com o nosso RH, para que a gente possa estudar por compliance, né, a melhor forma, para recompensar vocês. Em cada lead que vocês gerarem, que for convertido em vendas, vocês terem uma recompensação. A gente está pensando em alguns formatos, às vezes a gente esbarra em algumas questões, por exemplo, tem que ser atrativo também, não adianta chegar e falar, olha, a gente vai remunerar a revenda com um determinado percentual, sei lá, 10% do que o ASV vender. Legal, no papel é bacana, mas às vezes a solução do ASV custa R$10 por mês. E aí como é que fica os 10%? É R$1? Não paga nem a ligação, né? Não paga nem o telefone. Então, não seria só ou baseado nisso. A gente quer trazer benefícios reais para que vocês possam realmente ser recompensados, terem uma forma atrativa de trabalhar com os ASVs, mas mais que tudo isso, começarem a ter esses ASVs como aliados para realmente a gente oferecer algo de diferente para os nossos clientes. Porque, de novo, vem aquela frase clichê, quem não dá assistência acaba abrindo concorrência. E aí, se a gente não levar um discurso novo para o nosso cliente, por mais que ele compre há anos com a gente, seja fiel, e isso a gente passa aqui também, com revendas e tudo, eles vão para outro lugar, alguém que ofereça isso. Então, por que não a gente já fazer isso? Nós temos aí esse ponto de sugestão disruptiva, de inovação para esses clientes e parceiros, né?
E aí, só um último slide, um penúltimo slide aqui. Eu acho que eu comi um slide aqui, deixa eu só ver. Eu errei um slide, mas só para exemplificar para vocês. Eu vou comentar. A Microsoft, ela começa a olhar também quem são os ASVs e quem são as revendas que estão gerando consumo para ela. Eles têm os gerentes de contas deles, muitos de vocês até devem conhecê-los. Eles têm uma área lá para atuar, mas a Microsoft tem pouco braço relativamente para o mercado que ela tem. Então ela não consegue dedicar a mesma atenção para todos. Ela faz isso através da rede de parceiros dela. Então a Ingram seria um integrador, faria o meio de campo, por assim dizer, para a conexão de tudo isso e para gerar relevância. Então as revendas que começarem a, direto ou indiretamente, gerar consumo para a Microsoft vai enxergar e vai investir também, criando eventos, criando, sei lá, apoio técnico, dando voucher para certificação, apoiando migrações. É o intuito da Microsoft fazer isso, ela já faz isso há algum tempo, né? Agora, como é que a gente conta para a Microsoft? Como é que a gente fala para a Microsoft, olha, foi a revenda aqui XPTO de, sei lá, Ribeirão Preto, que gerou esse consumo de Azure aqui no Magazine Luiza, sei lá. Então, como é que a gente faz isso? Parceiros que desenvolvem soluções, os ASVs, eles homologam as soluções deles com a Microsoft. Essa homologação permite com que a Microsoft coloque uma chancela na aplicação. Essa solução fica elegível num modelo de programa chamado IPCOCEL da Microsoft. Tá? E o que acontece quando isso tudo sai do papel? O vendedor da Microsoft ele é remunerado em cada solução IPCOCEL que ele vende. E as métricas deles começam a ser abatidas por deals fechados com essas soluções. Então, a grosso modo, o ASV que tiver homologado, ele vai fazer com que o gerente da Microsoft leve ele. Só que, como eu falei, o ASV ele não vende Windows, ele não vende Office. A Microsoft também não vende. Então, a Ingram e a rede de canais dela, de revendas, que fariam esse papel. Nós seremos aí o canal para que o cliente compre. Porque, às vezes, uma solução de ASV demanda que o cara tenha um Office 365. Demanda que aquele cliente tenha um backup na nuvem. E esse cliente precisa comprar isso. Se ele não tiver o Azure, ele vai ter que comprar com alguém. É aí que vem a vantagem, é aí que vem essa facilidade aí do nosso ecossistema de revendas e de parceiros. E aí a gente tem a missão de contar isso para o mundo. Então a gente vai gerar oportunidades em eventos, prospecção de contas que a gente vai fazer, para entender como que a gente pode vender essas soluções dos ASVs. Aí cria workshops, webinars como esse, hands-on, várias práticas, marketing digital, vídeos, cases, né, que a gente vai divulgar. E aí uma terceira via que eu não abordei nessa apresentação, mas que é um outro ponto diferencial, que é o marketplace da Ingram. Ele ainda está em ajustes, precisa de alguns refinamentos, mas a gente quer colocar a solução do ASV lá também. Então, para eles é muita vantagem saber que tem um marketplace que pode levá-los a lugares que eles não chegam, ou a clientes que eles não chegam. Então, isso vale para quem desenvolve soluções. É a nossa ideia aí de levar essas soluções. As ações de go-to-market, né, as ações que a gente faz para ir para a rua, customizadas. Então, por exemplo, a gente pode pegar um evento na Microsoft para falar de setor público, ou da área de telco, de telecom. E aí a gente pluga ASVs e revendas que trabalhem naquele modelo que a gente possa criar e gerar demanda, por exemplo. É uma das opções. E aí, galera, isso tudo forma esse programa ASV, esse programa de trabalho com desenvolvedores. Para dar uma recapitulação bem macro, bem simples, genérica, a gente traz o ASV para ele consumir Azure com a Ingram. A gente, em contrapartida, leva ele para clientes e revendas que possam vendê-lo. Ele fica feliz porque ele vai vender mais.
as revendas, na teoria, teriam algo novo para levar para clientes, né, sendo recompensadas também e tendo a SV para vender, para ajudar a vender. E a Ingram ganha vantagem aumentando o consumo de Azure. É uma relação onde todo mundo sai ganhando, essa é a nossa ideia. É claro que vão haver ajustes, a gente vai, ao longo do ano, vai consertando, testando coisas novas, incentivos, mas esse é o conceito do programa que a gente quer dividir com vocês. E aí eu deixo esses próximos minutos que a gente tem ainda para o call, para que vocês possam ser honestos, sinceros, dizendo se faz sentido para vocês, se realmente tem vínculo com aquilo que vocês trabalham hoje, para a gente realmente ouvir um pouco mais de vocês e saber se faz sentido ou como que a gente pode ajustar mais, tá? E aí eu vou já começar a ler aqui, tem uma pergunta do Alexandre, mas por favor fiquem à vontade, pode usar o microfone ou o texto aqui para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Bom, primeira pergunta do Alexandre aqui, eu vou ler para todo mundo, tá, Alexandre? Uma liberdade aqui de ler. Essa iniciativa SV-ON seria apenas para canais que já detêm soluções prontas? Pergunto isso, pois estou em construção já em nuvem e no Azure. Nesse sentido, há algum apoio durante o processo de construção? Por exemplo, arquitetura, microserviços, etc. E qual seria o envolvimento da Microsoft em Ingram, se há incentivos de ambos também? Quais, além dos citados, especificamente nesse sentido? Bom, Alexandre, boa pergunta. Obrigado aí por mandar para a gente aqui. Inicialmente, sim, a iniciativa SV é para a gente fazer um modelo co-sell com quem já tem as soluções prontas. Porém, como a gente quer o consumo na nuvem, a gente consegue ofertar apoio para que você transacione ou migre ou construa sua solução já no Azure. Então, a gente tem desde manuais de boas práticas, recomendações de que máquinas que você pode usar, qual que é o modelo que você pode usar para construir. Claro que o modelo de negócio aí é com você, né? Aí é você que vai escolher a melhor forma que te atende. Mas a gente consegue dar um apoio, sim, uma orientação para que a sua solução fique pronta num médio prazo e aí a gente possa embarcar nesse nosso catálogo de soluções. A ideia é a gente ter várias soluções de vários ASVs ao longo do ano, né? Não ter um período mínimo ou máximo para entrada. A gente entende que isso vai acontecer durante muito tempo e a gente quer que vários parceiros construam soluções novas. Claro que a gente vai fazer um filtro, às vezes vai ter mais soluções de um mesmo mercado, de uma mesma forma de atuação, então a gente precisa também ponderar, entender, mas a ideia é que a gente tenha vários ASVs consumindo o Azure conosco e que a gente possa levar para revendas. E as revendas não enxerguem esses ASVs ou não vejam eles como concorrentes, porque eles não o são, né? Então, Alexandre, depois a gente vai entrar em contato, estou com a lista de presentes aqui do webinar, eu vou fazer um contato com você também, para a gente poder conversar, entender um pouco melhor como é essa sua solução e que tipo de apoio a gente pode, de repente, apoiar vocês aí também, tá? Legal. Aí um complemento da pergunta do Alexandre, se essa iniciativa é em âmbito Brasil ou mundial. Inicialmente Brasil, mas usando o Marketplace, aí a gente tem escala global. Aí pode ser América Latina, Europa, Ásia, Pacífico, e aí tudo. Então a ideia é que a gente possa escalar rapidamente aí para todo mundo. O Rinaldo aí também complementou, desculpa, minha garganta já está falhando um pouco. Ele comenta, né, gostou da iniciativa, vai amadurecer mais a ideia e provavelmente a gente volte a conversar. Legal, Rinaldo, obrigado aí pela presença. A ideia é que a gente possa colaborar com todos, sejam parceiros que já têm soluções ou com revendas que precisem levar esse discurso para clientes também, né? Então a gente vai se falar bastante aí. Obrigado. O Alexandre comenta, sim, Alexandre, a gente vai divulgar quais são os ASVs em breve, a gente ainda está num processo de embarque dos primeiros, então a gente já tem alguns aqui que a gente está mais evoluído. Nas próximas semanas a gente vai fazer um evento depois para divulgar quais são as soluções, como elas funcionam, qual é a documentação disponível,
e aí a gente vai compartilhar com todo mundo para que vocês já possam também indicar para clientes. Deixar mais aqui um tempo aberto para questões aí que vocês possam ter. Legal, Alexandre, obrigado mesmo. A gente vai mantendo contato aí. Bom, galera, essa sessão ela foi gravada, depois eu vou disponibilizar, como a Daniela comentou aqui. A gente vai colocar no nosso site também. Faremos novos calls, novos webinars, eventos sobre esse programa. A ideia era fazer um primeiro contato com vocês, contar essa primeira mensagem, para entender também o feedback de vocês, porque a gente quer montar algo que seja atrativo para todos, né? Não adianta a gente impor nada, por isso que esse programa sempre ele vai ser ajustado ao longo do tempo. Então, agradeço muito aí, em nome da Ingram, a participação de todos. Vamos mantendo esse contato e fiquem ligados aí nos posts da Ingram, em mídias sociais, LinkedIn, na revista. A próxima revista da Ingram vai falar sobre esse programa e nossos próximos convites aí também sobre essa iniciativa, ok? Muito obrigado a todos, valeu mesmo pela presença, até a próxima aí.